Professor, a saída de Cida Gonçalves do Ministério das Mulheres é a 12ª substituição ministerial feita pelo presidente Lula desde o início desse seu terceiro mandato, né? Começou lá em janeiro de 2023. Essa decisão ocorre 2 dias após a demissão do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, em meio ao escândalo de fraudes, né, de roubos no INSS. Além dessas, outras pastas passaram por mudanças, né? Fazendo aqui uma rápida lembrança. Ó. No Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias deu lugar ao general Marcos Amaro. No Ministério dos Direitos Humanos, Silvio Almeida foi substituído por Macaé Evaristo. Na Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta cedeu o cargo ao publicitário Sidônio Palmeira. O Ministério do Turismo passou a ser liderado por Celso Sabino, substituindo Daniela do Vaguinho. Na pasta dos esportes, Ana Moser foi substituída por André Fufuca. Silvio Costa Filho assumiu portos e aeroportos e Márcio França foi deslocado para a recém-criada pasta de micro e pequenas empresas. Tem mais, Flávio Dino, que deixou o Ministério da Justiça para ocupar uma vaga no STF, sendo substituído por Ricardo Lewandowski. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, que foi trocada por Alexandre Padilha, que deixou, por sua vez, a Secretaria de Relações Institucionais. E no lugar dele, assumiu Gleisi Hoffmann. Olha só, ainda não acabou não, né? E após denúncia da PGR, Juscelino Filho deixou as comunicações e Frederico de Siqueira assumiu. Por fim, o Ministério da Previdência, Volney Queiroz entrou no lugar de Carlos Lupe e Márcia Lopes agora assume o Ministério das Mulheres. Professor Rodrigo Prando, é mudança demais para pouco mais de 2 anos de governo, 2 anos e 4 meses, ou tudo isso dentro da normalidade? 12 substituições nesse período está dentro, digamos, da média? Gosta. Pois é. A gente entende aqui que a gente poderia, se fosse o Lula um técnico, não encaixou o time. Sabe quando você tem até bons jogadores e o time não responde como você gostaria? Claro que na grande maioria das vezes a responsabilidade é do técnico que escala, não é? E não apenas dos jogadores, mas os jogadores também têm a sua parcela de responsabilidade. Eu quero com você fazer um outro exercício. Você aqui declinou os nomes dos substituídos, mas você também se lembra de um ministério com tantos presidenciáveis? E eu vou te dizer por quê. O vice-presidente da República e também candidato à presidência, Geraldo Alckmin, é ministro. Simone Tebet, ministra. Haddad, candidato a presidente, ministro. Tebet também candidata a presidente. Marina Silva, candidata a presidente e ministra. Então a gente tem, de certa maneira, em alguns núcleos do governo, figuras de uma expressividade muito grande que já se candidataram à presidência. Então, assim, quando você tem que mexer no ministro, alguns elementos contam. O primeiro deles, né? Está correspondendo àquilo que você precisa dele como ministro? E claro que nesse momento em que você pergunta se o ministro está respondendo, você, na verdade, tem que responder uma pergunta, que é a seguinte: indicação técnica com qualidade de qualificação técnica ou indicação política. Então, quando não corresponde, você substitui para não encontrar uma palavra mais adequada por uma certa incompetência ou por não entregar aquilo que havia se comprometido. Por um outro lado, você pode trocar o ministro por acomodação política. E a gente sabe que esse governo não tem uma base de sustentação. O legislativo está hipertrofiado por conta das emendas parlamentares e o governo hoje depende pauta a pauta, agenda a agenda, negociação direta. Então ele não tem uma base. Então muitas vezes tem que fazer a troca política. E a pior de todas, que respinga no governo, são os casos de corrupção. São os casos que envolvem denúncias e suspeitas. Por que eu estou enfatizando denúncias e suspeitas? Porque você só pode falar quando de fato há um julgamento e que a pessoa é condenada. Agora, olha que coisa interessante, né? Quer dizer, interessante que, por um lado, remete ao momento histórico que nós estamos vivendo, mas também fala um pouquinho do exercício da autoridade. A ministra Cida Gonçalves, né, ex-ministra agora Cida Gonçalves, saiu por uma acusação de assédio moral. O ministro Silvio de Almeida saiu também por uma acusação de assédio de outro tipo, um assédio até
que, segundo se investiga, sexual, vai responder, enfim, está tendo espaço para... Mas não é muito ruim quando você tem um ministro que tem poder, usar desse poder, que na verdade é uma autoridade, e aí eu sempre digo, inclusive disse a semana passada para os meus alunos, professor em sala de aula é autoridade, mas ele não precisa ser autoritário. Então são coisas que de fato me diriam que o time não está funcionando a contento. E mais, para encerrar, porque eu me alonguei muito, porque são vários ministros, né? Mas para encerrar, não encaixou o time. Na verdade, este governo Lula 3 não tem uma marca para dizer que é sua. Fernando Henrique controlou a inflação e estabilizou a economia com o Plano Real. O Lula 1 e 2 diminuíram a pobreza, incrementaram a classe média e programas sociais robustos e consolidados. Lula 3 não tem uma marca para chamar de sua. E eu acho que está desperdiçando o talento de ministros que poderiam fazer bem mais do que estão fazendo.